Minha amiga e meu amigo, sou o Cabo Elson. Falo aqui do estado do Espírito Santo. Vamos aos fatos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República, decidiu prender novamente o deputado federal Daniel Silveira. Como todos sabemos, o ministro Alexandre de Moraes inicialmente, no primeiro momento, mandou prender em regime fechado no quartel da PM o deputado federal Daniel Silveira, porque esse fez algumas críticas ao Supremo Tribunal Federal, para ser mais preciso, aos membros daquela corte. É bem verdade que o deputado exagerou nas suas críticas, mas para esse exagero não caberia prisão, mas sim um procedimento para apurar o seu comportamento junto ao Conselho de Ética da Câmara, e não prisão. Não caberia, mesmo porque, pela Constituição e pelas regras democráticas vigentes no nosso país, o deputado ele estava no exercício legal de fazer a crítica. Ele tinha esse direito. Mas o Alexandre de Moraes, se colocando acima do bem e do mal e agindo como professor de Deus, resolveu prender o deputado Daniel Silveira. E a sua decisão foi endossada, corroborada por 10 dos 11 ministros em plenário. E de uma forma covarde, patética, cretina, a Câmara dos Deputados votou considerando legal a prisão do deputado. Não esquecendo que porteira que passa boi, passa boiada. Hoje é Daniel Silveira, amanhã, quem sabe, é um desses que votaram a favor dessa medida abusiva e antidemocrática. A prisão que era fechada foi convertida em prisão domiciliar, em que o deputado ficava em sua residência com a tornozeleira, naturalmente, na perna, e tinha que dar sinais a PF a cada 5 horas. E segundo a acusação da PGR, ele não estava fazendo esse procedimento, ou seja, ele violou a acusação da PGR, ele violou por 36 vezes essa regra. E por essa razão, o ministro Alexandre de Moraes resolveu novamente converter a prisão domiciliar em prisão fechada no quartel da PM. Minha amiga e meu amigo, o que vem acontecendo no Brasil é preocupante, extremamente preocupante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal instalaram no Brasil a pior das ditaduras, que é a ditadura de toga, a ditadura do judiciário. Basta lembrar a fala do Rui Barbosa há mais de um século atrás, que dizia o seguinte, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura de toga, pois quanto a essa, não tem a quem recorrer, fecha aspas. Hoje, nós não podemos mais manifestar o nosso pensamento. Alexandre de Moraes e seus companheiros de corte, para não dizer comparsa, ao instalar essa ditadura, eles mandam prender jornalistas, já mandaram de forma abusiva e autoritária prender um deputado, estão banindo pessoas só por ter um viés de direita das redes sociais, ameaça com prisão e processo pessoas pacíficas, ordeiras e numa causa legítima que se manifestam nas ruas. Ele, mais os seus puxadinhos, que é parte da imprensa e movimento de esquerda, classifica esses movimentos como movimentos antidemocráticos, quando a própria ação por si só mostra que é o contrário. Nós vivemos uma brutal ditadura no Brasil hoje. E o mais lamentável no meio a tudo isso, que a gente não vê nenhum chefe de um outro poder se colocar contra essa tirania.
É como se toda essa barbaridade fosse legal. É como se não existisse uma Constituição para balizar esse país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, rasga a Constituição, sapateia sobre ela e faz escárnio com o brasileiro e com o Brasil. Eles fazem militância de toga, transformaram aquela corte num balcão de negócios. Eles não estão nem aí para as regras democráticas desse país e ninguém fala nada. E o que mais me entristece, por incrível que pareça, não é tão somente o exercício diabólico dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é a maldade que eles fazem, mas sim, o que me entristece é o silêncio das pessoas que nós votamos, apoiamos, as quais têm um compromisso de dar a cara nova a esse país e fazer frente a essa brutalidade, a essa tirania, a essa selvageria. Como dizia o pastor, o reverendo Martin Luther King, o que mais me dói não é a tirania dos maus, mas o silêncio dos bons. Pessoas estão sendo presas. Até onde isso vai parar? Um deputado preso por emitir a sua opinião. Nem na ditadura isso acontecia. Mas o que esperar de uma corte que tem como membros Alexandre de Moraes, que antes de ministro foi advogado de empresas ligada ao PCC. Dias Toffoli, que nunca passou num concurso público, foi indicado para ministro porque era advogado do PT. Fachin, militante, apoiador de Lula, Dilma, foi elevado a ministro do Supremo pelo simples fato de ser advogado do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Lewandowski, despreparado, desqualificado, nunca passou no concurso público para nada, mas por ser amigo da ex-primeira-dama Marisa Letícia, ex-esposa do Lula, ela convenceu o Lula a indicá-lo como ministro do STF. Marco Aurélio só está naquela casa, e é o mais antigo, é o decano, porque foi indicado por Collor de Mello. Gilmar Mendes dispensa apresentação. Minha amiga, meu amigo, o Brasil corre perigo. O Brasil corre perigo. A situação do deputado Daniel Silveira é uma luz amarela que acende. O STF e o seu Alexandre de Moraes já passaram de todos os limites. E a indignação não é só pelo fato do Daniel Silveira, mas sim pelo conjunto da obra. Esses homens e mulheres se colocam acima do bem e do mal. Eles não se acham deuses. Eles se acham mais que deuses. Eles se acham professores de Deus. 11 almas cebosas e inúteis. 11 parasitas que não têm compromisso com o Brasil, que não têm compromisso com a Constituição. Estão lá só para sabotar o governo, só para sabotar o país, provocar dor e sofrimento à nossa gente. Demonizar homens dignos, santificar homens bandidos, leia-se Lula. Hoje o STF, não a instituição em si, mas aquela composição, se faz a maior inimiga do Brasil. Ele se coloca contra tudo que é de bom para esse país. Eles torcem para o quanto pior, melhor. Eles se fazem o braço jurídico dos inimigos do Brasil, da esquerda, dos solapadores, dos corruptos. Se colocam à disposição dessa horda para fazer mal ao Brasil. E ninguém tenta frear. Ninguém tenta barrar. Como se toda essa maldade fosse legal e normal. Nós dependemos sim de um STF, dependemos. O judiciário, juntamente com o legislativo e executivo, formam o tripé
que dá sustentação à democracia. Se faltar um desses pés, a democracia cai por terra. O que é repudiante, repugnante, nojento, escleroso, podre, reprovável, não é o STF quanto instituição, mas essa atual composição de ministros que lá estão, que é uma vergonha, é um nojo, é um escárnio. Os camaradas não estão nem aí para o Brasil, vivem num mundo paralelo, uma realidade diferente do povo brasileiro. Eles querem que o Brasil se exploda. E tudo isso, por quê? Por vaidade e favores a grupos políticos que o indicaram para estar ali. Grupos políticos esses que hoje sentem abstinência de poder, dinheiro e sacanagem, porque o Bolsonaro não permite a esbórnia que existia no passado recente, não roubando e não deixando roubar. O Brasil corre perigo. A nossa democracia está na berlinda. E o Brasil só vai para frente quando essa composição da Suprema Corte ficar para trás e for colocado no seu devido lugar, na lata de lixo da história, no mínimo. No mínimo. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.